Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está feliz aqui? Aleluia. Que noite especial, né? Quem ama Jesus aqui essa noite? Olha para alguém que está do seu lado e diga: está pronto hoje? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jó, capítulo 14. Hoje é a primeira quarta-feira, senti no coração, semana passada, quando estava aqui, me veio no meu coração, final de ano a gente sabe que o mundo em si fica muito disperso, há algo que acontece no reino espiritual, e tudo que acontece no reino espiritual reflete muito no reino físico e humano, e muitas pessoas não têm essa dimensão. A gente sabe que muitas pessoas, como o pastor Alexandre falou, estão preocupadas com o que vai comer, com o que vai vestir, com as festas de final de ano. Existe um jogo de marketing. Claro que a gente ama o Natal, está reunido com a família, mas a gente somos seres espirituais. A gente percebe algo que vem sondando e rondando todo final de ano sobre a humanidade. Existe um espírito de ansiedade, de preocupação, de depressão, e uma das armas do inimigo é usar decepção e desânimo para parar o seu povo. Ofensa, desânimo, decepção. Esses dias eu estava meditando que José foi preso, mas não ficou preso. Às vezes acontecem situações que vêm para nos prender, para roubar o nosso coração, nossas emoções, e a gente não pode deixar que a nossa energia, a nossa emoção, nosso coração seja desgastado com algo que é inferior à verdadeira verdade, que é a palavra de Deus. Então me veio no meu coração muito forte sobre quartas proféticas. Faz tempo que isso não vem ao meu coração, e eu entendi que é um tempo debaixo de um ambiente profético que coisas são geradas e ativadas. Uma palavra da parte de Deus muda a tua vida para sempre. Eu estava há meses atrás indo almoçar no sítio e saindo do trabalho para almoçar lá, e de repente tinha um rapaz, um amigo nosso, tem muitos anos, e aí meu irmão disse: olha, ora para o fulano que ele está com a mãe na UTI, numa situação muito difícil, o caso dela é muito grave. E de repente eu olhei para aquele rapaz e disse: e aí, como é que está sua mãe? Ele disse: Gleison, não está nada legal. Eu disse: a gente vai orar por ela. E pensei, né, como a gente sempre faz, vamos botar no grupo de intercessão. E eu disse: me diz o nome dela que eu vou pedir ao pessoal da intercessão para estar orando também, a gente vai estar orando. Só que essa pessoa não é cristã, ela não conhece o Senhor. E aí eu fui entrar na casa. Quando eu entrando na casa, aquela palavra veio ao meu coração muito forte: volte agora e ore por ele. E eu disse: Senhor, por quê? Ele disse: porque ela vai sair do hospital, ele precisa saber que foi eu que fiz. E o caso dela era muito grave, só pelo Espírito. Tem coisas que a gente só fala pelo Espírito, gente. Tem coisas que a ousadia e a unção faz você dizer algo que você no natural não diria de jeito algum. E eu voltei, olhei para aquele rapaz e disse: deixa eu orar por você. Antes de orar por você, eu disse: olha, eu recebi uma palavra do Senhor, sua mãe vai ter alta do hospital. Ela não vai ficar nessa situação. A gente orou, ele chorou muito. E por incrível que pareça, no outro dia a mãe dele saiu da UTI, foi para a enfermaria, teve alta e veio para casa. E aí eu em casa me perguntando, o Senhor disse para mim: você poderia ter colocado no grupo de oração, mas aquele rapaz nunca saberia do meu amor por ele, pela vida da mãe dele, que eu ouvi a oração dele. Ele é um filho muito dedicado. E aí eu me lembrei, esses dias eu tinha esquecido disso. E aí meu irmão disse: Gleison, não sabe de nada. Veja como é importante uma palavra da parte de Deus. Fulano de tal estava conversando comigo, que ele não se esquece do dia que você orou e disse para ele que a mãe dele ia sair do hospital. E ele disse que no outro dia, depois da oração, a mãe dele saiu. Então essa experiência fez ele desejar buscar o Senhor e conhecer o Senhor. Só que o que é que me chama a atenção? Uma palavra rema, velho. Uma palavra liberada pelo Espírito. Então quando a gente se une e se junta como corpo de Cristo, há um ambiente profético.
Às vezes só o fato de você chegar aqui e sentar, uma unção já te pega e as coisas começam a mudar. Só que quando Deus fala, Deus é diferente da gente. Quando Deus fala algo para você, você entende no agora. Só que como é que Deus funciona a partir da palavra profética? Deus vai no futuro, enxerga tudo que está para acontecer, volta no ambiente que você está e libera uma palavra para você. Aí você diz, por que Deus liberou a palavra? Porque essa palavra, ela tem toda a capacidade para cumprir aquilo que Deus já viu lá na frente. E é por isso que Deus te dá imagens, visões e sonhos. A Bíblia diz que há orações que são feitas de petições secretas do nosso coração. É como se fosse o nosso chamado, o nosso destino, clamando por algo da parte de Deus. Há coisas que estão em você que parece que são suas, mas foi Deus que colocou, Ele não quer que você abra mão. Amém? Então eu vou profetizar essa noite. Seus melhores dias estão por vir. A gente não vai viver uma vida encurralada por dívidas, por pressões, por problemas, sabendo quem é por nós. E Deus disse para mim hoje, você precisa ter um posicionamento de fé. Tudo foi feito através da obra da redenção, mas agora a gente precisa se posicionar naquilo que foi feito. E eu quero entrar em algumas coisas, não vou me preocupar em trazer um tema específico, mas liberar algumas coisas que vieram no meu coração durante esses dias. Amém? Então Jó, capítulo 14, verso 9, vamos começar. Essa versão, vou pegar outra versão aqui. Glória a Deus. Rabisquei algumas coisas aqui, vamos ver o que vai dar. Jó, esses dias tenho ensinado um pouco da palavra. Hoje, no ambiente desse, não me vem direção para ensino, mas algumas coisas que vieram no meu coração anotei. E vai vir muita coisa inspiracional, então pega. Meu Deus. A palavra de Deus é como se fosse um trilho colocado na frente do seu destino. Quando Deus libera uma palavra, uma unção vem junto com essa palavra, criando coisas à sua volta para que a palavra se cumpra. Agora, o trabalho do diabo é abafar a sua fé, é fazer com que você não receba, não creia, não acredite. E nós fomos projetados por Deus para viver uma vida confiante e cheia de fé no seu amor e na sua bondade. Só que há coisas que estão para acontecer que você não tem noção. Deus vai fazer algo tão grande. O que Deus tem para você é melhor do que você pensa ou imagina. Jó capítulo 14, verso 9. Porque eu preciso da palavra. Porque olha o que o texto diz. Fui para João, é Jó. Jó 14, 9. Ao cheiro das águas. Vamos para o versículo 8. 7. Começar do 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus galhos ou rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará ramos como planta nova. Quando a Bíblia fala de árvore, Salmo 1, verso 2 e 3, por favor. Quem é a árvore e quem é a água aqui hoje? Você está exposto à água essa noite, a palavra profética, a palavra de Deus. A Bíblia nos chama de árvores. Quem aqui já passou em um lugar e viu uma árvore cortada? Só ficou o tronco. E você olha para aquilo e diz, isso perdeu a vida, não tem mais vida. Muitos de nossos sonhos, projetos e anseios talvez estejam como essa árvore, só o tronco. Você não vê como essa situação vai mudar, como isso vai se resolver, como essas portas se abrirão, como as coisas vão se encaixar, porque só tem tronco, não há vida naquilo. No natural, tal árvore já perdeu a vida, mas no reino do Espírito as coisas são diferentes. Amém? Os caminhos de Deus não são os nossos.
E Deus vai ressuscitar algumas promessas que fez na sua vida. Ao contrário, sua plena satisfação está falando da pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Verso 3: pois será como a árvore à margem das águas. Quem é a árvore? E quem é a palavra aqui? As águas que vão regar essas raízes. Então a palavra de Deus, ela tem importância de regar as raízes. Quando Jó diz, olha, Deus diz para Jó: ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Só tem um tronco, mas há o cheiro das águas. Só que hoje você não vai cheirar águas, elas vão molhar você por completo. Amém? Não vou mostrar outras imagens de água, porque não é isso que está no meu coração. No nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial, muitas vezes não conseguimos compreender quão profundo e abrangente é o seu amor por nós. Vamos abrir Romanos 8 e 32, por favor. Hoje você vai entender que o seu chamado, o seu destino está chamando você. Há uma palavra da parte de Deus ativando algo na tua vida, chamando você. A nossa maneira de pensar de forma natural é muito limitada. Só que Deus, Ele tem inúmeras maneiras de realizar algo. É por isso que nem sempre você vai tentar entender como Deus vai trabalhar. A Bíblia diz que não atentando nós nas coisas que se veem, 2 Coríntios 4:18, mas nas que não, porque o que se vê é o quê? Eu tenho uma notícia boa, isso que você está vendo vai passar. Mas aquilo que é eterno, aquilo que é invisível, nossos olhos devem estar no reino celestial, no reino de Deus. Só que o inimigo vai chamar a nossa atenção para aquilo que é apalpável, tangível aos olhos. Esse é o reino do inimigo, o reino natural, o reino humano, o conhecimento dos sentidos. Mas nós não vivemos pelo conhecimento dos sentidos. Quando nascemos de novo, aprendemos que temos uma nova realidade de vida. E é o conhecimento revelado que faz com que sua fé cresça e você viva aquilo que Deus tem para você e você receba. Só que a gente se acostumou tanto com o que vê, com o que toca, que naturalmente a gente já tem uma tendência natural de se preocupar e de ver as coisas dessa maneira. Hoje uma pessoa me disse, olha, imagina algo que você se preocupa muito. Você tem uma casa, um apartamento, você está pagando e acha que vai perder. Mas se você observar, se Jesus não vier, vai ficar para os seus filhos, que vão ficar para os seus netos, para uma geração que você nem conhece. Então nada é seu. Aquilo que você se preocupa tanto, nem seu é. A gente tem medo de perder aquilo que não é nosso. É por isso que a nossa mentalidade tem que ser através de uma mentalidade celestial. Já que você é de cima, pensar como alguém que é de cima. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes mesmo o entregou por nós, como não dará, juntamente com Jesus, gratuitamente? De que forma? Você vai ter que pagar um preço, se esforçar, ralar, sofrer assim? Não, diga, é pela graça. Juntamente com Ele, quando eu recebi Jesus, eu recebi tudo o que eu preciso. Tudo que eu preciso está num pacote completo. Aí ele diz, todas as coisas, Deus não tem problema em prover para nós. O problema está em teu coração, em acreditar que Deus é teu Pai e é bom para prover para você. Nós temos crenças no coração que não sabemos que temos. A palavra profética de Deus vem para chamar você daquilo que Deus já vê antes de se tornar. Romanos 4:17 diz, o Deus que chama as coisas que não são como se já. Como é que Deus chama algo que não existe como se já fosse? Só que a Bíblia diz que é Deus que chama. É por isso que a confissão de fé está ligada a uma palavra que Deus gera no seu coração. Se Deus não gerar a palavra, o que é que vai acontecer? Você só vai repetir palavras e nada vai acontecer. Mas você recebe uma palavra do Espírito, aí você libera. Então não é você só falando, é Deus falando através de você. Então a palavra de Deus é como água. E muitas áreas da nossa vida precisam ter contato com a palavra. Deixa eu entrar em algo aqui. Quando Deus falou com Abraão, vamos para Romanos capítulo 4. Eu quero só colocar um fundamento. Romanos 4:17. Por favor, coloca na tela. Aleluia. Tá muito frio, né? Will, dia do domingo tá um calor danado. Ele deixa calor. Hoje
Ele disse, eu vou deixar frio. É o Will, gente. Até maquineta e cartão tem o nome dele. Ninguém nunca me viu falar do pastor Will aqui. É o cara mais servo dessa igreja. Diga, o que Deus tem para mim é muito melhor do que eu vejo e do que aquilo que eu penso ou imagino. Na verdade, a sua oração é limitada para aquilo que Deus tem para você. A sua oração não consegue conceber os caminhos e os planos de Deus para a sua vida. Amém? É por isso que Ele tem que abrir os olhos do seu coração. O que é fé? É enxergar como Deus enxerga. É ver pela perspectiva divina. É Moisés olhando para o Egito e ver toda aquela glória de tesouro, poder, autoridade e governo, e enxergar que a glória de Cristo ultrapassa milhões de vezes aquilo. Só pela fé ele conseguiu renunciar aos tesouros do Egito e enxergar o mundo invisível e ver que a glória de Cristo é muito maior e melhor. Então nada que é humano e natural se compara com aquilo que Deus tem para a tua vida. Então o inimigo quer te distrair com algo que é humano, tangível e natural, porque ele sabe que quando você entrar naquilo que Deus tem para você como propósito de vida, identidade, através disso não só você viverá uma vida plena, de plenitude e bem, como através da tua vida pessoas serão alcançadas e transformadas. Desde que eu cheguei aqui eu sinto um peso de unção, e não era o ar-condicionado. Sei que a coisa está densa. Edu foi lá atrás, já profetizou, vi anjo passando, descendo, disse, quem crê está aqui. E eu já recebi no Espírito que portas estão se abrindo. Então é por isso que a gente se reúne como um corpo, há uma unção coletiva. E debaixo da unção profética, palavras são liberadas. Só que o diabo é muito estrategista. Ele faz, eu já ouvi tanto e não aconteceu. E aí você acaba não recebendo. Haverá um renovo de forças aqui essa noite. Eu comecei em Jó porque eu estava no culto pregando uma vez e eu vi uma visão de uma árvore que soltava o tronco. Algo que parece que acabou, vai voltar à vida. Tem coisas que só terminam quando Deus diz que acaba. Vamos embora. Não vou nem entrar muito aqui, deixa aberto. Quando Deus chamou Abraão, quem concorda comigo que ele já era um idoso? Já tinha uns 70. E Deus disse, eu vou fazer uma nação. Deus não faz através da lógica humana. No natural, eu e você ia encontrar dois jovens. Era ou não era? Vamos pegar a pastora Janaína e o seu futuro. Jovem. Está vendo você? Mas aí Deus quer fazer algo. Porque toda promessa de Deus. Porque toda promessa de Deus é impossível. Porque no coração de Deus é nos levar para a dependência dEle. Se é possível, não é promessa de Deus. Porque depende de você se é possível. E se é impossível. E hoje me veio algo no meu coração. Todas as vezes que eu quebrei a cara e que eu me frustrei, foi eu tentando viver uma vida fora da dependência de Deus, ou criando meios para ter estabilidade e não depender de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não deve se organizar, planejar, amém? Porque tem gente aí passando cartão dizendo que é o diabo, é você mesmo. Amém? Não tem uma música? Era eu, triste abandono, era eu, irmão. Não foi o diabo, foi eu. Black Friday, aí você vai no Rio Mar, estoura o cartão e não se controla, e você compra um monte de coisa que nem usa. E depois fica agoniado, não sei porque eu comprei. Não, mas quando eu emagrecer, vou usar. Aí nunca emagrece. E aquela coisa fica cheia de poeira. Está na hora de doar. Amém? Não tem uma música, né? Era eu. Acho que é essa música, né? Era você mesmo. Se as câmeras do Rio Mar revelassem. Você na Zara, você na... Não vou nem entrar em coisas mais profundas como Dolce & Gabbana e... né? Você fica para a pastora Janaína que está com software muito... Entendeu? Esse final de ano vai ser diferente de todos os anos que você viveu. Você pode olhar para alguém que está do seu lado. Eu estou debaixo de uma unção profética tão forte.
e dizer assim: oh my God. Diga para ela, olha nos olhos de leoa, de leão, que tem gente que tá parecendo aquela hiena. Ó vida, ó céus, a miserável. Olha para ele e diga: esse vai ser o final de ano mais impressionante da sua vida. Diga: você não vai ficar com o cartão estourado, acabado. Diga: Deus vai te guiar debaixo de uma paz. Você vai ver a bondade de Deus, o seu amor, de uma forma que você jamais vai conseguir imaginar e sonhar. Eu não estou dizendo isso para te impressionar, gente. Amém? Aleluia. Diga: o meu destino está me chamando. Quando eu estou falando de destino, eu estou falando de propósito, de chamada. Deixa eu entrar aqui. Então, no natural, Abraão poderia ter dito a Deus: você cometeu um erro. Deus poderia também ter pego um casal de jovens, mas Deus parece que gosta da coisa mais difícil. E tem um texto que diz: você vai comprar sem dinheiro. Mas não é história no cartão. Como dizia o Cubo, faz muito bem para mim, né? Comprar no shopping, gastar o dinheiro, mas comprar sem dinheiro. Há coisas que vão ser liberadas de uma forma, debaixo de um favor. Deus só quer ressignificar a imagem correta do teu coração de fé e levar você a acreditar novamente. O trabalho do inimigo é fazer você desacreditar da promessa e você vive como morto. Mas está na hora de vida crescer dessa árvore de novo e você vive uma vida na terra como alguém que está vivo, posicionado em fé. Porque muita gente começa crendo como Pedro e aí racionaliza demais porque está olhando para o lugar errado. Toda vez que você tira os olhos de Jesus, você vai racionalizar olhando para o lugar errado e começa a afundar. Então, Abraão poderia ter dito a Deus: eu acho que você cometeu um erro. Eu, ser pai de nação? Não. E a mulher dele ainda é estéril. Minha esposa é estéril, isso nunca vai acontecer. Foi assim que Abraão fez? Não. O verso 18 diz o seguinte: Abraão, crendo, esperou contra todos os... O fato das coisas estarem no natural, tudo ao contrário, não significa que a promessa não vai se cumprir. Está tudo desfavorável no natural, mas está favorável, porque quanto mais impossível, melhor para Deus é. Tornando-se assim pai de muitas. Só que para ele se tornar, ele ou considerava o que está vendo e sentindo, ou considera o que Deus diz. Ou você vai considerar aquilo que Deus colocou no teu coração, ou você vai considerar aquilo que você está vendo. Tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua... Verso 19 está a chave. Sem desfalecer na fé. Por quê? Porque o texto tem um texto que essa versão, eu gosto da versão que diz que não considerou seu próprio corpo, que perdeu a vitalidade e nem olhou para o ventre de Sara. Verso 20. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou quanto ao que Deus... Eu gosto de uma versão que diz que ele estava convicto daquilo que Deus falou. Esse é um tempo de você se envolver com a promessa a tal ponto da promessa persuadir seu coração de uma maneira que nenhuma outra voz vai conseguir surtir efeito na sua vida. Abraão se relacionou tanto, porque como é que Abraão é pai da fé que não tem mensagem do YouTube da Somos a Graça? Como é que Abraão é pai da fé se não tem Bíblia escrita? Ele tinha relacionamento com a palavra viva. Os fariseus conheciam a escrita, mas não aquele que escreveu. A gente precisa entender que a palavra viva de Deus é que funciona. Amém? Não é só o Logos, ela é importante, mas existe um relacionamento com a palavra viva, e é essa parte que o diabo quer tirar os teus ouvidos da fé. Eu falei aqui domingo que Estevão, falando acerca do Êxodo, quando fizeram o bezerro de ouro, a Bíblia diz que o bezerro de ouro foi feito dos brincos de ouro que colocavam no ouvido. Ali fala da audição divina. E a questão de Deus ter se irado com o seu povo não é a questão da imagem do bezerro de ouro, é a questão da alegria que eles tinham no fruto das obras de suas mãos, justiça própria. Eles criaram um Deus para si, ou seja, não preciso de Deus, vamos produzir através de nossas obras. A justiça própria é você confiar no seu esforço. O que é fé genuína é você confiar na graça de Deus, naquilo que Ele produz.
Você não deixa de trabalhar, mas você participa com o Espírito Santo daquilo que Deus está trabalhando, crendo e acreditando. Só que ficar persuadido pela promessa é como se o diabo dissesse: não vai acontecer. Você está tão persuadido que ninguém tira isso do seu coração. Quando é que eu sei que minha mente foi renovada com a palavra? Quando o impossível se torna lógico. É renovar a sua mente até algo se tornar lógico para você. Oh, meu Deus. E a promessa fica tão latente no seu coração que você diz: está fora. O diabo vai dizer para você: não vai acontecer, você está fora, você perdeu, vai morrer. Não, ele pode estar na UTI, pode estar sem cabeça, pode estar sem pescoço, pode cheirar 4 dias de morto. O conhecimento dos sentidos não vai valer mais do que o conhecimento revelado que foi plantado no teu coração. Tem um conhecimento revelado que está criando coisas à sua volta. Agora, o que é interessante é que Deus chamou Abraão de pai. Em Gênesis capítulo 15, a Bíblia diz que ele disse: eu constituí você pai. Ele não disse: eu vou fazer. Para Deus já era. E o que é que Deus faz no capítulo depois? Muda o nome de Abraão, para que Abraão se chamasse pelo nome que Deus o chamava. Deus via ele como pai, mas ele não se via. Então Deus quer mudar a imagem do coração dele. O que é que Deus faz? Faz ele se chamar pelo nome que Deus o chama. Espera aí. Deus te chama pelo que você é antes de você se tornar. Porque Deus vê em você o que nem você viu, mas Deus já viu. Amém? As pessoas te chamam pelo que você é depois que acontece. Só que aconteceu no natural, vão te chamar. Deus já viu no espírito. O que é a voz profética? É Deus ir no futuro, viu tudo, volta e diz: toma, Regina, toma, Alexandre, toma, Dinho, agarra o que eu estou dizendo. Por quê? Porque isso que eu estou liberando sobre a tua vida vai te dar capacidade para criar e acontecer aquilo que eu já vi no futuro. Para Deus, Ele já estabeleceu. Você vai caminhar em algo que já está construído. Então você não caminha ao léu, você caminha sob promessas. Ai, meu Deus do céu. Tem alguém comigo aqui hoje? Estou me segurando porque a unção está tão forte. Meu Deus do céu. Então vamos lá. As pessoas vão te chamar por aquilo que você é depois que a coisa acontecer. Deus não. Então Deus muda o nome de Abraão para que ele se visse da forma que Deus o via. Quando é que a fé começa? Quando você se vê da forma que Deus te vê. Enquanto você não se vê, não acontece. É a mesma coisa que eu falei. Você ordena o monte que saia, mas você não vê o monte saindo. Você vê o monte no mesmo lugar, ele nunca vai sair do lugar. A imagem no coração. Então vamos lá. Deus falou com Samuel, dizendo que rejeitou Saul. E ele disse o que para Samuel? Samuel, não insista com Saul. Eu tenho um homem, já escolhi um homem segundo o meu coração. Só que quando Deus disse a Samuel que escolheu um homem, Davi era um adolescente. No natural, Davi ainda era um menino, apacentando a ovelha do seu pai. Mas para Deus, o que é que Deus viu? Um homem segundo o seu. Deus viu o futuro. Amém? Para Deus não era um menino e um adolescente. Da mesma forma, gente, assim como Deus chamou ele para que se tornasse, Deus não te vê como derrotado, acabado. Deus já te vê como perdoado, amado. Deus te vê pelo nome que Ele te instituiu. Amém? Só que coisas que Deus declara sobre nós, elas não são lógicas. Se a gente tentar trabalhar com a lógica, a coisa não vai funcionar. É por isso que a gente precisa de um posicionamento de fé. Vamos para Lucas capítulo 1. Vamos, Lucas capítulo 1. Rápido aí. Hoje vai ser feito caldo de cana. Tem um pouco tempo. Lucas capítulo 1. Quem achou, diga a minha sogra. Quem não tem sogra, profetiza hoje à noite. Chama uma sogra boa, viu, irmão? A minha, se você marcar com ela na sexta, na segunda-feira ela está querendo saber quando é que vai acontecer o negócio.
Zacarias era sacerdote. Não vou ler do versículo 1 para a gente ganhar tempo. Vamos ler o versículo 5. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, árvore que só tinha tronco, pois Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, por ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. Chegando no momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Então o anjo do Senhor lhe assegurou: não tenha medo, Zacarias, eis que a tua oração foi ouvida. Na versão original tem uma tradução que diz assim: a oração que você fez e não faz mais foi ouvida. A prova que ele não fazia mais a oração é que quando o anjo disse que ele vai ser pai, ele nem acreditou. Se ele acreditasse na oração, ele continuaria orando. Sabe aquela oração que você faz e depois deixou de crer? Mesmo não acreditando mais, Deus não deixou de ouvir aquela oração. Então vamos continuar. Já falei sobre isso em outra mensagem. E ele disse: ele será motivo de grande felicidade, verso 14, e regozijo, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor, e avançará na presença. Vamos ler então o versículo 18. Então Zacarias indagou o anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso, e minha esposa igualmente de idade. Lembra de Abraão e Sara? E agora vem Zacarias. Ele queria, mas não acreditava. Isabel estava esperando isso por muito tempo, e Zacarias também. Só que o anjo diz: como é que isso vai acontecer? Eu sou velho, minha mulher é estéril, e eu já esperei tanto tempo e a coisa não aconteceu. Então o anjo diz: eu sou Gabriel, aquele que está permanente na presença de Deus, e fui encarregado de vir falar e de transmitir essas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, ficarás mudo, pois não conseguirás falar até o dia em que até o dia que venha ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprir. Diga: algumas coisas se cumprirão no tempo certo. Diga: teu trabalho não é cumprir a promessa. Olha para alguém e diga: o seu trabalho não é cumprir a promessa. Diga: seu trabalho é descansar, posicionado em fé, renovando sua mente, se alegrando em Deus, sendo grato ao Senhor, estando em comunhão com Ele. Diga: porque Ele não se esquece do que prometeu. Diga: você não faz o seu milagre, você acredita no que faz o milagre, descansando. Enquanto você descansa, Deus está trabalhando. O que é esperar em Deus? É ficar parado? É ter uma atitude correspondente àquilo que você acredita. Então vamos lá. Ficarás mudos ao contemplar seus dias dedicados a serviço e tal. Versículo, deixa eu pular aqui para o nascimento. Versículo 46. 46 não, 57. Nascimento de João Batista, vamos lá. Já viu aquela coisa que você espera por muito tempo e não aconteceu, você começa a desacreditar? Isso pode acontecer. Foi Zacarias. Deus falou com ele e ele não recebeu, ele não acreditou. Ele disse: sim, mas como é que vai acontecer? Por ter duvidado, Deus deixou ele em silêncio. É mais ou menos isso. Se ele ficasse por aí falando besteira, ele ia atrapalhar a promessa. Então Deus fez algo em comum. A Bíblia diz que Deus silenciou ele. Quando você não estiver cheio de fé, fique calado. Mateus 6:31, Jesus respondendo acerca dos cuidados da vida, ele disse: não vos inquieteis, dizendo. Sabe onde é que a gente mais coloca coisas ruins no nosso coração? Quando a gente está estressado, inquieto, que a gente começa a reclamar. Quando você estiver estressado, inquieto, não vos inquieteis, dizendo. Não fala.
não infama a promessa. Amém? Verso 57. Ao contemplar o tempo de Isabel, de dar à luz, nasceu-lhe um filho. Todos os seus vizinhos e parentes ouviram falar da grandeza da misericórdia do Senhor. Aí vamos para o versículo 59. No 8º dia, levaram um menino para ser circuncidado e desejavam lhe dar o nome do pai. Levaram o menino e queriam dar um nome a ele. Mas Deus já tinha dado um nome. Deus disse para Isabel e Deus disse para Zacarias: o nome do menino será João. E ele vai trazer luz para os filhos de Israel. E diz tudo o que esse menino iria fazer. Porque antes de João Batista nascer, Deus já viu. Então ele libera a promessa. Seu pai sabia, sua mãe também. Mas olha o que acontece. Como era de costume pela tradição, depois de 8 dias tinha que ser circuncidado. E quando vão apresentar o menino, já querem dar um nome. Quem está comigo? Então vamos lá, verso de número 60. No entanto, sua mãe tomou a palavra e afirmou: não, o nome dele será o quê? O nome dele será João. Mas eles olharam estranhamente. E olha o que aconteceu. Perguntaram, ponderaram-lhe: mas ninguém há entre teus parentes que se chame assim. Ninguém está nessa família com esse nome. O pai, porque o certo era o pai dar o nome. Como o pai está mudo, não podia dar o nome, as pessoas tentaram dar o nome. Mas quem deu o nome certo para João Batista foi o Pai Celestial. Olha para o teu vizinho e diga: só o seu pai pode lhe dar o seu nome. Todos os dias as pessoas vão querer dar nome a você. O mundo está dizendo: você é um fracassado, você não consegue. Se você estiver solteiro, você não é feliz. Mas deixa eu te dizer, está na hora de você ouvir o nome que o Pai lhe deu. Eu não sei vocês, mas eu tenho um nome que o Pai me deu. E o nome que o Pai me deu não foi uma derrota. O nome que o Pai me deu foi ungido, próspero, abençoado, amado, filho de Deus. Tem alguém assim aqui essa noite? E por que você está permitindo que as pessoas te chamem pelo nome que Deus não chama? Se a gente permitir até na igreja, até nossos irmãos, eu entendo que as pessoas têm boa intenção. Nem sempre é maldade. Amém? Aqui não era maldade, mas pegando a luz da revelação. Entende algo? Naquela época, as mulheres não tinham a autoridade que elas têm hoje. E a abertura para poder pôr o nome. A cultura era diferente. Então, quando a sua mãe disse o nome, eles primeiro queriam colocar o nome. E aí vem Isabel e diz: não, o nome dele vai ser João. Eles nem ouviram, ainda questionaram: mas não tem ninguém nessa linhagem de vocês com esse nome, por que vão colocar esse nome? E aí foram para João Batista e perguntaram. E aí ele gesticulou, ele pediu uma tabuazinha. E para a surpresa de todos, verso 63, o nome dele é o quê? E a boca dele? E a boca dele? A voz da fé se abre quando você chama o nome que Deus chama. As escrituras dizem que eles deram nome ao bebê. Nem a mãe nem o pai colocaram. Foi os amigos e familiares. Eles falaram sobre o que eles pensavam que seria o melhor para a criança. Às vezes a gente tem pessoas boas intencionadas, estão comigo? Mas eles vão tentar nomear o seu bebê. O seu bebê hoje é a sua promessa. Para Isabel era um filho, para você, alguém está tentando dar um nome, e não é Deus. Mas Deus já deu um nome para essa coisa. Tem alguém comigo? Todo mundo tem essas pessoas na sua vida, sim ou não? A gente deve ouvir conselhos, pessoas que nos amam, que nos orientam. Mas se você deixar que as outras pessoas dêem o nome ao seu bebê, você não vai receber a promessa. Pega o dedo de profeta, olha para alguém e diga: não deixe que outra pessoa dê o nome ao seu futuro. Não deixe que as pessoas dêem o nome sobre o que Deus vai fazer na sua vida. Está na hora de você falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Vão lhe dar nomes de algo que você não é. A tradição diz: João não está na família, mas está na família da promessa de Deus. Deus vai fazer algo fora da caixa e fora do comum.
Deus vai fazer algo fora do natural, que nunca aconteceu na sua família antes. Na sua vida, Deus vai marcar algo que vai marcar toda a sua família para sempre. Vai quebrar algo que nunca aconteceu no meio dos seus familiares. Vou repetir, Deus vai marcar algo na sua vida que nunca aconteceu no meio dos seus familiares, para quebrar o ciclo. Para de permitir que as pessoas dêem um nome ao seu futuro. A vida é muito curta, gente. E se a gente permitir que as pessoas nos empurrem para o melhor que elas querem, a gente está frito. Não tem como agradar a Deus e a todo mundo ao mesmo tempo. Diga, eu não tenho tempo a perder. Não vou sair do meu curso, não vou sair do meu propósito. Tem alguém comigo aqui hoje? Quem está dando nome ao seu bebê? Perceba, só o pai poderia dar o nome ao filho. Por isso que Isabel falou e ninguém deu importância. Tinha que ser o pai dando o nome. Diga, eu tenho um pai. E ele já me deu o nome. Ele já disse como seria o meu futuro. Ele já disse como seria o meu chamado. Ele já disse como seria minha família. Abre em Êxodo capítulo 14, verso de número 13. Ainda dá tempo, vamos lá. Êxodo capítulo de número 14, verso 10. Você não é o que suas circunstâncias estão dizendo. Amém? A gente tem que ficar persuadido com a palavra a tal ponto que nada mais seja mais forte do que aquilo que Deus falou. Não perca a audição divina. É o ouvir da fé que vai treinar os nossos ouvidos. Talvez você ouviu Deus como Abraão para sacrificar Isaac, mas vai precisar continuar ouvindo Deus para não ter que matar a promessa. Tem muitos Isaacs sendo sacrificados porque as pessoas pararam de ouvir o Senhor. Abraão precisou ouvir para levar Isaac, mas precisou ouvir para não matar. Começou ouvindo o Senhor, vai precisar ouvir porque é constante esse relacionamento. Evangelho não é uma regra, uma fórmula que no passado ele te disse algo que vai acontecer do mesmo jeito. Deus tem inúmeras maneiras de fazer a coisa acontecer. E glória a Deus por isso. O problema é a sua percepção. Quando o faraó e o povo de Israel é arrancado com mão forte do Egito, e Deus poderia levar para uma rota mais fácil, porém uma rota que tinha muita luta, e o povo não estava pronto para aquelas guerras. A Bíblia fala sobre isso lá na frente, que eles não estavam prontos para as batalhas. Deus só vai te livrar daquilo que vai te matar, nunca daquilo que te fará crescer. As situações que a gente fica encurralado é para nos esticar e não para nos matar. Não é Deus que está causando. Mas irmãos, parece que Deus errou a rota, que está levando Israel por um caminho difícil, e não é. Se Deus leva por um outro caminho, eles teriam medo das batalhas, eles se perderiam. E eu vou dizer a vocês, Faraó ia atrás desse povo. Então havia duas coisas que tinham que acontecer. Não era só a libertação do povo, mas o nome de Deus seria glorificado em cima de um inimigo. Há lutas que são nossas, mas tem batalhas que são de Deus. Amém? Tem coisas que é sobre Deus ser exaltado e honrado na situação. Para alguém da tua família olhar para você e dizer, Deus é Deus na vida dela. Deus é Deus na vida dele. Então Faraó ia perseguir, e lá na frente ia matar o povo no deserto. Então o povo de Israel vê mar, Deus vê estratégia. Só que olha o que acontece quando o Faraó se aproximou. Porque enquanto o Faraó está no Egito, você está encurralado, é uma coisa. Você já está encurralado, já é difícil. Imagina agora o inimigo vindo para lhe matar. É feito Abraão, crer contra a esperança. Sabe aquela coisa que você não tem mais tempo para crer? Você está esperando um filho e você já está com 50 anos. Eu tenho um amigo meu que ele me chama de pai na fé, ele é até do Verbo da Vida, ele sempre me escuta e pede muito conselho. E ele me deu um testemunho, sua esposa não podia engravidar e ele estava passando um problema, e eles vieram no Dia das Mães para cá. Foi, não foi, eles vêm para os cultos. E ele sempre pede orientação espiritual, e ele, nesse dia, veio com a esposa, e eu estava aqui, e de repente, o Espírito Santo me deu uma palavra profética. Eu cheguei naquela mulher, irmão, só pelo Espírito o cara diz um negócio desse. E eu disse assim para ela,
Esse choro que você está tendo hoje, nunca mais vai ter. Eu vejo uma criança nos seus braços. E o que é incrível, eles tinham colocado o nome da doação, mas nunca saía. Sabe, você pensa, mas eu quero um filho gerado por mim. E se aquela criança que foi adotada veio para a sua vida porque existe um propósito de Deus também com a criança. Então, há meios que Deus faz curar. Eu estava num evento com Bela lá no Rio Mar. E tinha uma menina que trabalhava com ela e estava sentada com a gente comendo. Ela estava dando um evento para empresários. E era aniversário dela e a gente foi orar por ela e o Ju. E quando a gente estava lá, chegou essa moça e ela disse que não podia ter filhos. E na hora eu senti pelo Espírito, a gente colocou a mão na barriga daquela menina. E com menos de um ano ela engravidou e até hoje ela dá o testemunho. Mas essa moça que estava aqui não. E ela recebeu a promessa. E antes do final do ano, esse ano, ela foi no Dia das Mães esse ano. E ela veio com o bebê e disse, e a cara deles, o bebê. E ela disse, eu tenho que dar o testemunho aqui, porque realmente foi meu último choro no Dia das Mães. Uma palavra profética foi liberada e coisas começaram a ser ativadas. Amém? Só que depois que ela recebeu a promessa, a criança adoeceu, foi para a UTI. Sabe, algumas coisas vão de contra e você pensa, mas não foi Deus que fez, porque isso está acontecendo? É para você se posicionar em fé. O inimigo tentando roubar a sua promessa. Deus arrancou o povo porque o inimigo foi atrás. Parecia que ia ser tudo mais fácil agora, não. Irmãos, cada passo que a gente enfrenta situações de fé, uma estrutura maior vai sendo montada. Por quê? Porque você começa como recebedor, mas de repente Deus está te esticando para ser, através de você, provedor de outros. Vou melhorar a coisa. O nível que Deus está te levando é para ser, através da tua vida, bênção para outros. Então, se você fica com a mesma experiência e não amadurece, o urso vem para o leão, o leão vem para o gigante, o gigante vem para a rejeição, e aí você vai crescendo. Amém? Só que Deus errou a rota, Deus não conhece o caminho. E por que você está com medo? Por que você está tão estressado e preocupado? Porque nós temos uma tendência de cair para nossas... Os olhos, levantaram os olhos, eles que viram quem? Tiveram grande. Existem alguns medos que são naturais, tá? Colocar a mão no fogo. Mas tentar Deus é estupidez. Amém? E pisar em vidros, né? Já pensou você? Joga até daqui abaixo, eu vou provar que eu sou filho de Deus. Vou beber veneno. Se você não tem uma palavra do Espírito para isso, não faça. Pisar em vidro. Isso é estupidez, sim ou não? Sim. Não é sobre isso. Existe um tipo de temor que é importante. É aquele que põe o respeito sobre o Senhor. Mas existe um tipo de medo que, se vier, vai controlar o teu coração e vai te tirar da promessa. E o trabalho do inimigo é fazer você olhar para os egípcios e não para o que Deus está fazendo. Então vamos voltar. Verso de número 12. Não é isso que dizíamos no Egito: deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz, pois melhor fora servir aos egípcios do que morrer. Foi essa a promessa que Deus deu? Verso 13. Então Moisés encorajou o povo dizendo: não tenham, permaneçam o quê? Firmes. Eu gosto da versão que ele disse: fiquem parados e vejam o livramento que o Senhor vos dará hoje. Nessa versão diz: e vereis o que o Senhor fará hoje, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vocês veem nesse momento, nunca mais os tornareis a... Quem tem a outra versão que coloca assim: fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ali livramento é Yeshua. Fique parado, descanse olhando para Jesus. Amém? Só que alguns de vocês estão aqui essa noite me ouvindo, estão enfrentando problemas que são contínuos. O que Deus tomou Moisés numa palavra profética e disse é: esse problema acaba hoje. Eu vou liberar isso. Algumas coisas vão acabar hoje. Eu não estou falando para ter animal, estou debaixo da unção essa noite. Algumas coisas vão acabar hoje. Levanta a tua mão para cima e diga: hoje vai acabar esse ciclo de derrota, de fracasso, de mentalidade de escassez na minha vida. Olha o que Moisés disse: os egípcios que vocês veem hoje nunca mais verão. Deus arrancou você desse lugar e nunca mais você vai ver isso na sua vida. Você vai ter outro tipo de problema, outro tipo de desafio, mas esse aqui não.
E isso não será mais um ciclo na sua vida. Acaba hoje, diga acaba hoje. Esses egípcios que estão tentando te matar, nunca mais você vai ver. Quem pode dizer isso hoje? Nunca mais eu vou vê-los. Eu estou encerrando. Então, verso 14, vê aí o que o 14 diz. O Senhor, diga assim, a batalha pertence ao Senhor. Diga de novo, a batalha pertence ao Senhor. O inimigo está fazendo de tudo para você usar sua justiça, usar seu braço e justificar. Mas você tem que dizer bem alto no seu coração para o diabo escutar: a batalha pertence ao Senhor. Eu não vou pegar lança nem escudo, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Davi foi com roupa de pastor porque ele sabia que a batalha pertencia ao Senhor contra Golias. Nem a armadura vestiu. Está na hora de se despir das armaduras de justiça própria. Porque dentro de batalhas que o Senhor permitiu que você lute, Ele vai te dar as armas certas. Confissão de fé, adoração, amém? Então, olha o que ele disse: o Senhor lutará por vocês. Quanto a vocês, fiquem calmos e o quê? Primeiro, aí vai para o versículo 15. Moisés está profetizando: fiquem quietos, Deus vai te libertar. Ele está trabalhando ao teu favor. Ele vai levar você a um lugar de paz. Diga, fique quieto. Você agitado não consegue receber a promessa. Olha, a primeira coisa antes de Deus cumprir algo que diz é te fazer descansar. A palavra vem para você ficar quieto, aquietável e saber que eu sou Deus. Por que você está tão agitado? Porque você está sendo o Deus da sua vida. Infelizmente, nós tomamos o lugar de Deus. E ele diz: aquietável-se e saber que eu sou Deus. Salmo 46:10. Ele não disse que era, nem que vai ser. Deus nem está no seu passado, nem está no seu futuro. Ele é presente hoje. Tem alguém comigo? Então Deus diz: por que vocês estão clamando? Verso 15. Moisés, por que está clamando a mim? Não já liberei a palavra profética? Não é hora de orar. Ai, meu Deus do céu, peraí. Porque você clama, ou seja, depois de profetizar, você está intercedendo, Moisés. Se já liberou a palavra profética, por que está orando ainda sobre isso? Oh Deus, oração após receber a profecia sobre algo que Deus já falou que vai acontecer. Agora Deus diz no versículo: diga ao povo de Israel que há uma grande diferença entre ficar quieto e marchar. Sim ou não? Porque depois do descanso você se move. Ai meu Deus. Verso 18. Diga: depois de descansar, eu vou me mover. Antes disso ele disse, volta para o 16. 16. E tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar, caminhando a chão seco. Paulo diz que eles foram batizados no batismo. Verso 17. Aqui houve o batismo nas águas. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio de Faraó e todo o seu exército e seus carros e cavaleiros. Agora não é só uma vitória sua, agora é algo que o meu nome vai ser engrandecido. Você acha que Deus está só te dando uma vitória? Versículo 18. Eu estou debaixo de uma unção profética. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em quem? Em quem? Meu Deus. E os seus carros de guerra e em seus cavaleiros. 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se da frente do exército de Israel, do povo de Israel, e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem retirou-se diante deles e se pôs-se, só que agora é uma coluna de fogo. Já percebeu que a operação de Deus é diferente, pastora Janaína? Aqui é nuvem e fogo. E eu estava meditando sobre isso, algo me veio ao meu coração, que as operações de Deus têm tudo a ver com as condições do nosso coração. Como assim? Explica algo. Veja, o fogo que derrete o gelo também é o fogo que enrijece o barro. Em algo
distinto. Um fogo que derrete é um fogo que endurece. Esse fogo protegia Israel, mas se o inimigo tentasse entrar, queimava eles. Para Israel era glória. Está vendo esse fogo que a gente fica aqui, na alegria, orando em línguas e debaixo do poder? Os demônios gritam. Você se alegra e o demônio grita. As operações de Deus são diferentes. E a gente precisa aprender a operação. Amém? Olha para o teu vizinho e diga: quais são as medidas das promessas de Deus que eu vou experimentar na minha vida? Irmãos, todos que nascemos de novos, todos nós que nascemos de novos, nascemos para viver as realidades do reino de Deus. Quem nasceu de novo aqui? Êxodo 15, 22, coloca aí por favor. 15, verso 22. Mais tarde, eles saem do Egito, Deus abre o mar. Mais tarde Moisés conduziu os filhos de Israel desde o mar vermelho até o deserto de Sul. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Verso 23. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhe foi possível beber água dali, porquanto era o quê? Esse é o motivo pelo qual o lugar passou a ser amargo. Verso 24. Então o povo começou a fazer o quê, gente? Reclamar, diga reclamação. Era uma estrutura que tem sido criada no povo. Agora Deus me deu algo aqui para falar para vocês. Ter legalidade para reclamar é como remover as promessas de Deus e a sua presença de seus corações. Aqui nessa passagem, o medo sempre atrairá qualquer informação necessária para legitimar sua existência. Toda informação do natural necessária o medo vai atrair para legitimar a existência dele. Diga, mas eu não me movo por medo. E a reclamação age a partir desse espírito de medo. Toda a nossa vida é a resposta do amor, a resposta do medo. Por que a gente está reclamando? Porque é um coração que tem divisão de senhorio. Eles estavam precisando de água. Isso é pecado? É pecado? Necessidade de água? Não. Vê Êxodo 16, verso 2. Murmuraram de novo. Eles são testados na falta. Toda a comunidade de Israel começou a fazer o quê? Porque eles são testados na falta. Porque também vão ser testados na abundância. Se você não aprende a andar com o Senhor na falta, na abundância você não vai saber lidar com isso. Toda a situação é um lugar da gente enxergar o nosso coração e não o problema. A gente acha que é o problema que está causando esses sentimentos na gente, mas são as crenças do nosso coração. Mudar o problema não muda a raiz. Essa questão de reclamação é algo muito sério e a gente não percebe, porque em Israel era uma estrutura. Mesmo quando não falavam, pensavam errado. Às vezes você está num lugar que você não reclama, mas fica inquieto, estressado na mente, porque é uma estrutura de reclamação. Deus disse para mim, se uma estrutura de reclamação foi construída no Egito, uma estrutura de fé pode ser construída também em você, na caminhada com o Senhor. Amém? Se você não confia em Deus na falta, você nunca confiará na abundância. Eles estavam reclamando, dizendo que as panelas do Egito estavam cheias de carne. Meu Deus do céu. Vou entrar em algo aqui, preste atenção. O que é reclamar? Reclamar, na verdade, é distorcer a sua visão da verdadeira realidade. Deixa eu te explicar. Você perde a perspectiva ao reclamar, porque você se move a partir da incredulidade. Havia panela de carne, pastora Janaína, no Egito. Eles disseram para Deus, era melhor estar no Egito, onde a gente se banqueteava com as panelas de carne. Isso era cebola, alho poró. Comer alho é uma delícia, né? Cebola é uma delícia, irmão. Se for aquela do talude com carne de picanha, ainda vai, mas, entendeu?
nos movemos de uma maneira que anula a nossa capacidade de confiar em Deus quando a gente começa a reclamar. Porque distorce a nossa realidade. A nossa realidade não é a falta. A nossa realidade é o que Deus disse em sua palavra. Mas você está sendo resposta de algo que você está vendo, porque distorceu tanto sua imagem. Diga assim, reclamar anula a visão. Eles eram os escravos, e como é que eles comiam tanto essa carne com panela aí? Que fartavam de comer carne. Escravo não escolhe o que vai comer. Diga assim, isso aqui é um problema de caráter do coração. Diga, escolher a segurança da escravidão no lugar da segurança da liberdade. Eles preferiam a segurança da escravidão do que escolher a segurança da liberdade. Olha que coisa distorcida. Era melhor a gente estar no Egito, era melhor comer cebola, e lá estava cheio de panelas de carne. Nunca houve isso no Egito. Eles, por estar reclamando, eles perderam a visão daquilo que é realidade. O diabo quer te levar para esse lugar de reclamação, fazendo você estar consciente do que está à tua volta, porque na verdade o que está à sua volta não é a sua verdadeira realidade. A sua verdadeira realidade é aquilo que Jesus fez na cruz. Existe uma vida espiritual, uma promessa que está criando coisas. E Deus nesses dias, porque Moisés libera uma palavra profética, fiquem calmos, e depois de agora marcha, descansa, que agora tu vai saber ser guiado naquilo que Deus quer para você. E como é que eu descanso? Olhando para o livramento, olhando para aquele que está me livrando. Êxodo 16, 7, eu vou encerrar aqui. Eu tinha que trazer isso aqui, que isso veio no meu coração muito forte, eu rabisquei hoje. O que acontece com essa geração, aconteceu com Israel, nessa passagem. O que acontece com essa geração atual, aconteceu com Israel nessa passagem. Escolher a segurança da escravidão no lugar da responsabilidade da segurança da liberdade. Talvez você não tenha dimensão disso que eu estou dizendo. Talvez eu acho que foi só para mim. Êxodo 16, 7. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto o Senhor ouviu as murmurações contra ele. Nós, contudo, que somos, para que reclameis contra nós. Veja, muitas vezes a glória vem como recompensa, mas aqui nesse caso é uma oportunidade de recalibrar nossos valores. Deus mostra a glória dele no meio daquela murmuração toda, para recalibrar os valores. Entenda, Deus quer que você contemple ele diante dessa situação. E a glória de Deus vai recalibrar seu coração. Tudo que o inimigo quer é te levar a ser Marta, distraída, estressada, ocupada, fazendo tudo no seu braço. E tudo que Deus quer é mostrar a glória dele para você na situação, fazer você contemplá-lo. Porque esse é o ponto essencial da fé. Enxergar Jesus, contemplar o Senhor nesse lugar de comunhão. Amém? Então ele vai começar a reajustar os valores do nosso coração, daquilo que eu penso, do meu foco, da minha realidade, e quais são as minhas prioridades. Diga, a sua glória recalibra tudo. Só que olha o que o Senhor diz: ouviu as murmurar, e ele mostra a glória. Por quê? Era para mostrar castigo, mas Deus mostrou glória quando ouviu a murmuração. Por quê? Pega o dedo de profeta, olha para alguém que está do seu lado. Diga, sabe por que ele mostrou a glória dele? Porque nessa experiência eu revejo os valores do meu coração. Pastora Janaína, o desejo por água é errado? Não, mas murmurar por causa desse desejo revela algo em nós. Pega o dedo de profeta, olha para alguém e diga: meu irmão, os pequenos passos que Deus está te levando, Ele está removendo os limites daquilo
que Ele é capaz de fazer. Pequenos passos. O tempo todo Deus está te mostrando e você não percebeu. Eu queria que você ficasse de pé agora. Queria chamar o Ministério de Música. Você quer sair do mar, mas Deus sabia que o faraó vinha atrás dele. Então Deus sabe o que está fazendo nessa situação. Pequenos passos, coisas simples. Deus está te guiando pela glória dele. Não há como reclamar e ser grato ao mesmo tempo. Tem como? Tem como? Quando eu estou reclamando, eu estou focando na coisa errada. Quando eu sou grato, eu estou contemplando aquele que fez tudo por mim. Não há nada de errado no desejo de água. Está com sede? Desejar água não é errado. Mas reclamar sobre isso, tem algo no nosso coração que precisa ser tratado. E Deus vai mostrar a glória dele para recalibrar certas coisas. Precisamos ir para a presença do Senhor, estar em comunhão com Ele. Queremos culpar o pastor, pessoas, mas esse é um tempo de maturidade. Tem coisas que já tivesse vindo para a tua mão, iam te distrair de tal forma que você ia se perder. Então Deus está trabalhando em você. Porque você espera tanto algo que Deus vai fazer, mas quando isso acontecer, você vai ver que o que Deus fez em você foi muito mais valioso do que aquilo que você recebeu. Porque essa coisa que se manifesta lá de fora vai se manifestar em tantas, e a gente já viu tantos milagres já. Eu me lembro de reuniões do passado que a gente fazia com pastores, com líderes. E hoje a gente está aqui. Pessoas que nem estão mais na nossa vida. Abaixou não? É unção. O seu chamado e o seu destino está chamando o seu nome essa noite. E essa noite de ativação de dons. Há coisas que têm teu nome, há lugares que têm teu nome, há promessas que têm teu nome. Eu sinto pelo Espírito algo aqui essa noite. É uma noite de manifestação da glória de Deus. Eu sinto um peso de glória tão forte. Deus vai recalibrar as realidades de novo, reajustar. Você está vendo uma realidade natural, mas Deus quer te mostrar uma realidade além. Há um chamado tão incrível, é como se o seu destino estivesse chamando o seu nome. Lá no fundo tem uma voz que não cessou de falar. Promessas, coisas impressionantes que Deus colocou em você. Tudo lá de fora diz acabou, parou. Mas tudo isso está tentando dar nome ao seu bebê. Mas dentro Deus está chamando você. João significa graça. Quando ele falou graça, sua boca se abriu. É a graça que vai abrir os caminhos. Quando no livro de Zacarias, Zorobabel estava diante daquela grande multidão de samaritanos. Era uma montanha na sua frente. Deus disse: nem por força nem por violência, mas vai ser pelo meu Espírito, aos brados de graça. O Espírito Santo vai guiar você, Ele vai liberar as palavras certas diante dessa montanha. Não é na tua força, na força você vai se cansar, mas é pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. Há coisas que vão acontecer pelo Espírito. Mas pastor, eu já tentei e não acontece, porque está sendo na sua força. Que tal parar e começar a contemplação de novo? Que tal contemplá-lo, contemplar sua glória? Feche teus olhos, vamos deixar só a adoração fluir. Se você é batizado, começa a orar em outras línguas. Você acha que esses sonhos é seu? Não, foi Deus que colocou em você. Foi Deus que colocou a visão, foi Deus que te deu os sonhos, foi Deus que colocou promessas, foi Deus que colocou coisas em você que você nem sabe que não são suas, é do Senhor para você.
Começa a orar em outras línguas. Deixa eu ver qual é a música que a gente vai cantar. Fica só tocando os instrumentos. No ambiente profético a gente precisa aprender a se mover. Às vezes não é no grito, às vezes é uma coisa bem calma. Elias esperou o vendaval, o terremoto, o fogo, mas veio numa brisa bem suave. Para algumas pessoas aqui essa noite vai ser como um abraço, Jana, do Espírito Santo. Porque você já está tão cansada, tão cansada, tão cansada, tão sem forças, que é como se fosse um refrigério revigorando você. O Deus que te leva é o Deus que te traz. A estação está chegando. Quando o riacho do Querite secou, Deus teve que tirar Elias do ribeiro de Querite, levou para Serapta. São estações. Deus não mudou, mas a estação muda. Você vai receber um abraço revigorante do Espírito Santo. Uma força que nada vai conseguir abalar você. Nenhuma notícia do inferno, nenhuma realidade natural, nenhuma condição humana. Você vai dar vai estar tão convicta, tão que eu sinto uma autoridade no Espírito. No meio de tudo isso, Deus te levanta como autoridade. E esse vale de osso seco vai criar, aquilo que está morto vai gerar vida. Prisões vão se abrir, cadeias vão ser quebradas. Esse refrigério vai ser para esses dias, porque foi muita notícia ruim em cima de notícia ruim. Levanta tuas mãos para cima, igreja. Hoje eu não estou preocupado. Todo culto a gente está terminando mais cedo, mas hoje eu não vou fazer isso. É a primeira das quartas. Jana, se sentir algo no coração, pode falar, tá? Também. Há homens e mulheres de Deus aqui cheios do Espírito Santo. Como Zacarias, o tempo passou e algo não aconteceu, você desiste da promessa. Ou nem acredita que isso vai acontecer por causa do tempo. Mas Deus disse: tuas orações foram ouvidas. É como se Deus estivesse aqui diante de todos vocês essa noite dizendo: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e aquilo que Deus disse vai acontecer. Ora em línguas, vai. Esse espírito de ansiedade e depressão vai embora hoje. Esse é o ano das portas abertas. Solta aquilo que você não pode controlar. Solta o que você não pode controlar. É tempo de entrar no descanso de verdade. Do descanso você vai marchar. Algumas coisas acabam na sua vida hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo inclui tudo, o inesperado, o que é aparente, o insuportável, o imaginável, o intolerável. Até percas. Coisas que você carrega dentro de você. Tudo, inclusive circunstâncias que deixam você se sentir impotente, vulnerável, instável. Em todas essas coisas, Deus está dizendo: tudo isso vai trabalhar para o teu bem. Há uma graça na tua vida, há um favor sobre a tua vida. E eu sinto o rio de Deus, o cheiro das águas. Tudo que você precisava era estar exposto à promessa, estar exposto à presença, estar exposto à palavra. Porque se ficou só o tronco, vai voltar a viver de novo. Oh Pai, obrigado. Coloca a mão no teu coração.
até chamados. É como se o chamado da pessoa estivesse gritando o nome dela. Eu escuto isso, Jana, no meu espírito. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Deus é especialista em fazer coisas novas. Deus é especialista em restaurar áreas. Algumas coisas estão bagunçadas, mas Deus vai colocar cada osso no seu devido lugar. Esse é um tempo da gente perceber as estações. Ser como a tribo de Isacar, perceber a vontade do Senhor. Não ficar distraído. É tempo de maturidade. E ser maduro é uma escolha. Eu já tentei encerrar de novo agora. Eu sinto como se fosse uma onda. É um esticar por dentro. O que Deus está te tornando vale muito mais do que aquilo que você está recebendo dele. Nesse processo, quando você alcançar aquilo que você já creu, você vai perceber que o que você se tornou é algo muito mais belo, que é muito mais o que Deus está construindo em você do que aquilo que você está vendo manifestação do lado de fora. E a gente precisa das manifestações, é bom isso. A gente não vai ficar encurralado pelas dívidas, por pressões. Não, gente, é ressignificar o coração pela fé. Não é isso que Deus tem para o seu povo. Mal sobrevivendo, com a mentalidade de escassez. Não. É abundância de verdade. É graça sobre graça de verdade. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Então se chame pelo nome que Deus te chama. Não deixe que a reclamação tome o lugar da promessa. Descanse e viva aquilo que Deus tem para você. Eu vou encerrar aqui. Coloca a mão no coração. Quer falar alguma coisa? Domingo tem mais, mas quartas-feiras serão diferentes. Ju estava compartilhando algo de Renata esses dias. Deus no começo do ano falou comigo sobre os parceiros fiéis. A gente tinha comprado a questão dos equipamentos de transmissão, e tem gente do Brasil todo sendo alcançado pela transmissão. E eu sei que ainda é muito aquém daquilo que Deus tem para nós, mas a gente tinha que começar com o que a gente tem. Se é uma botija de azeite, é isso que ele vai usar. Se é 300 homens, se é uma queixada de jumento. Uma queixada de jumento não é nada, mas com a unção de Deus ela vira arma poderosa. Debaixo da unção, Deus te levará a fazer coisas fora do normal, fora do natural, além do natural. Amém? Então, Renatinha disse que não podia nem pegar aquele. E a gente colocou algumas pessoas, fez um grupo e é pouca gente pra caramba. E eu disse, como as pessoas não conseguem ser gratas e generosas por eu receber algo tão genuíno desse lugar. E Deus disse pra mim, muitos aqui não estão prosperando por causa disso. Eu não estou manipulando, quem me conhece sabe, eu nem forço, eu nem falo sobre dinheiro na igreja. Porque eu creio, já houve meses de Deus, sabe, para mim é um privilégio semear nessa casa. Já houve época de pessoas não semearem, eu pegar meu salário e pagar o aluguel da igreja, porque eu amo aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Só que Deus disse para mim, se toda vez você pagar, essas pessoas não vão receber o que elas têm para receber. E a gente precisa ensinar o povo que generosidade, se toda decisão que você toma é o dinheiro que dita ela, Mamon está sendo o Senhor da sua vida. A gente diz que não ama dinheiro, mas as nossas emoções gritam por causa do dinheiro. E aquilo que a gente decide é ligado a dinheiro, então Mamon exerce governo sobre a tua vida. Ser generoso. Deus trabalha em generosidade na nossa vida, para revelar o nosso coração, porque às vezes a gente está preso e não percebe, até para nos treinar. Quando eu percebo que a carne está governando minha vida, eu digo para ela, agora você vai jejuar. Então a generosidade tem a ver com a questão de senhorio no coração também. Porque a coisa que mais domina a nossa vida é o dinheiro. Que tenta dominar. Que domina é o Senhor, amém? Reformulando a mensagem.
Então, como algo tão genuíno, vem e transforma tanta gente, porque eu recebo aqui no meu celular gente do Sul, pastor de São Paulo. As pessoas falam comigo, diz: Gleison, manda o esboço. Cara, essa mensagem está transformando minha vida. Jesus pregou e Judas não foi transformado. Se pessoas não estão sendo transformadas, a responsabilidade não é da palavra, é o coração, porque a mesma palavra caiu em 4 solos, só um recebeu. A palavra tem o mesmo poder. Marcos 7 diz que os fariseus anularam a eficácia da palavra. A palavra não deixou de ter poder, eles cortaram o acesso. Não é responsabilidade minha mudar ninguém. Mas esses dias, quando o Ju testemunhou aquilo, eu orando, o Senhor disse para mim: como pode dessa forma? Porque as pessoas por obrigação dizimam, fazem um monte de coisa, e por amor, se eu não tenho obrigação, mas eu sou grato, eu sei o que eu recebi do Senhor. Amém? Então, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, seja parte disso. Uma pessoa chegou para mim e disse: Gleison, a gente vai botar essa fachada na frente, a gente vai restaurar essa linha, a gente vai botar cadeira acolchoada na igreja. E eu disse: faz um tempo que eu tinha relaxado com relação a isso, mas aquilo ativou algo no meu coração. Por que isso? Porque Deus quer mexer com a gente, para sempre nos levar a crer em algo. Mas isso vai mexer com tua casa, vai mexer com o teu trabalho, vai mexer com todas as áreas da tua vida. Porque muitas vezes, Jana, a gente diz que ama o Senhor e não aquilo que Deus ama. Ah, Gleison, o prédio não muda ninguém. Sim, não muda ninguém, mas Deus está ensinando algo para a gente, para nos dar conforto e fazer com que essa palavra chegue em vários lugares. Hoje a gente precisa de uma câmera que a gente vai comprar, é 5 mil, a gente é para comprar uma de 30. Se o mundo está usando a tecnologia, porque foi isso que os filisteus fizeram. Perceberam que tinham guerra contra Israel. Sabe o que eles fizeram? Não deixaram que Israel tivesse ferreiro, para Israel não ter acesso a fazer armas. Então eles, que é uma figura do mundo, ficavam com os ferreiros para produzir as armas. Israel não tinha ferreiro, tinha que pedir emprestado ao mundo. Não, Deus quer dar os mecanismos e as ferramentas ao seu povo. Eu profetizo que daqui vai sair empresários, advogados, pessoas que vão criar ideias, que vão enriquecer a obra do Senhor e pessoas. Ah, pastor, mas eu não quero prosperidade para mim. Então amém, você está dizendo que você não quer ajudar pessoas. Porque se eu não quero ter dinheiro, então eu estou dizendo: Senhor, quando eu vejo alguém necessitado, eu não vou poder. Se eu não tenho para dar, se eu não posso ajudar, e eu não quero receber, então eu aceito essa situação? Eu não aceito isso. Amém? Eu não tinha nada, eu não fiz nem faculdade. Tudo que eu tenho na minha vida foi essa palavra que me trouxe. E ela funciona. Amém? Eu sou a prova viva que a palavra de Deus funciona. Porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho foi a palavra que construiu. Eu já vi aparecer dinheiro até na boca de peixe. Você não sabe o que é isso. Amém? Amém? Então coloca a mão no coração e diga: Deus vai fazer além do que eu imagino, além do que eu oro, além do que eu jamais sonhei. Seus caminhos são mais altos, seus planos são melhores. Senhor, eu acredito e recebo os meus melhores dias. Eu vou viver a partir de hoje. Eu não aceito nada mais, nada menos do que o teu melhor na minha vida. E eu vou compartilhar da tua grandeza, da tua bondade na vida das pessoas também. Em nome de Jesus, dá paz e abraça teu irmão nessa noite.